Presença maravilhosa, é sentir o poder de Deus, a unção do Espírito Santo que está sendo derramada aqui neste lugar. Aleluia. Eu louvo a Deus pela tua presença aqui, por estarmos dotados, né? Que bênção, estarmos com todas as cadeiras, né, disponíveis diante dessa situação, mas estamos aqui com o maior número de pessoas que nós tivemos desde o início da pandemia. E sei que Deus está aqui nesse lugar e está falando aos nossos corações. Você pode sentir o toque do Senhor? Quem já sentiu o toque do Senhor sobre a tua vida? Aleluia. Quem está aqui pela primeira vez depois do início da pandemia? Quem está aqui pela primeira vez? Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Nós recebemos você com muita alegria, ok? Deus abençoe muito a tua vida. Quero que você abra a tua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe através da tua palavra, pois a tua palavra é linda e maravilhosa. Ela é revelada aos nossos olhos e desce aos nossos corações. Sentimos o teu amor, o teu conhecimento, a tua sabedoria, a paz que vai além de todo o conhecimento humano, de todo o entendimento humano. E salvação é derramada sobre cada um de nós. Quando lemos a tua palavra, quando nós nos expomos à palavra viva, não com letras mortas, mas com letras vivas, somos transformados, somos revigorados, somos transportados da morte para a vida. Essa é a tua palavra que nos transformou e que nos transforma a cada dia. Por isso eu clamo por ti, Deus. Vem derramar do teu Espírito, porque é somente através do Espírito que a palavra nos é revelada. E através do teu Espírito, ela entra em nossos corações. E nos apaixonamos por ti, Deus. Assim como o escritor Paulo, o grande apóstolo Paulo, se apaixonou pelo Senhor e foi transformado, assim também nós, desejando ardentemente mais e mais da tua palavra, do conhecimento, da tua sabedoria, nós nos expomos diante de ti. Limpa-nos, lava-nos pelo teu sangue, pela renovação da nossa mente, através da tua palavra, Deus. Vem fluir de forma linda e maravilhosa e abundante sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que se abrem nesse instante para te receber, se rendendo diante dos teus pés. Por isso, te adoramos por tudo que tu és e tudo que tu tens feito em nossas vidas.
te peço, usa-nos como instrumento teu, como a tua palavra diz, como embaixadores do ministério da reconciliação, em todo lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. No versículo 17 ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui ele usa várias vezes essa expressão em Cristo, no Senhor, nele, porque entenda que Paulo era um religioso muito assíduo, muito entendido da sua religião, e ele, não conhecendo Jesus Cristo, ainda que ele diz aqui, ainda que conhecesse na carne, mas agora eu conheço no Espírito, sem conhecer Jesus Cristo, ele odiou Jesus Cristo com toda a sua força, ele odiou a pregação, a palavra, com tudo que ele tinha, e ele vivia para destruir, para abafar, para aniquilar a palavra, o ensino de Jesus Cristo. Mas o dia que ele conhece Jesus Cristo, o dia que ele tem um encontro com Jesus Cristo, tudo muda, tudo se transforma. E é isso que ele está dizendo aqui, da mudança na vida dele, e na mudança que ele tem visto acontecendo em cada pessoa, em cada servo de Deus, em cada cristão que realmente conhece Jesus Cristo, não na carne, mas conhece no Espírito. E por isso ele afirma aqui, com todas as letras, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que o mundo não entende, é isso que as coisas que o mundo não conhece, não compreende, e não compreendeu quando você conheceu Cristo. Com certeza o mundo não entendeu quando você chorou, quando você buscou, quando você se entregou, quando você sentiu o amor de Deus, a presença de Cristo na tua vida. O mundo achou que você estava louco, e realmente estava muito louco de paixão, de amor por Jesus Cristo. Mas o mundo não entende, ele acha que, as pessoas do mundo acham que você mudou de religião porque não gostou de alguma coisa, ou porque estava revoltado, ou porque gostou de uma outra coisa, tinha algum interesse. Eles não compreendem que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós entramos na nova dimensão, nessa dimensão espiritual, tão real, tão forte, que nós não conseguimos ignorá-la, ou nós não conseguimos deixá-la. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, como diz aqui, o amor dele nos constrange, e nós nos rendemos diante desse amor tão grande. O que o mundo não entende é que nós somos pegos pela loucura da pregação. O que o mundo não entende é que conhecemos Jesus Cristo de uma forma espiritual grandiosa e maravilhosa. O que o mundo não entende, ele não compreende, é que quando conhecemos Jesus Cristo, a nossa vida se transformou. Não por causa de uma religião, mas por causa do próprio Cristo em nós. O Cristo vivo, verdadeiro, e não aquele que muitas pessoas estão pregando, falando. Mas um Cristo que vive e está dentro de nós, que nos transforma
nos amou acima de todas as coisas. Por isso que ele diz, assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ou seja, já não temos mais interesse nas coisas do mundo. As coisas dessa terra já não nos chamam mais tanto atenção. É uma conversão verdadeira, autêntica. Estávamos indo para um caminho, estávamos indo para o caminho do inferno, da condenação, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pelo nosso distanciamento de Deus. E agora Cristo, o Cristo vivo, que transformou completamente a Paulo, que transformou a minha vida, que transforma a tua vida, e que tem transformado vidas todos os dias. Esse mesmo Jesus Cristo, que Paulo está anunciando aqui, está aqui neste lugar, para falar contigo, falar comigo, para nos conduzir, para se revelar a nós e nos constranger diante desse amor tão grande, que levou a Ele a se entregar, por amor de nós todos, a cruz, a morte de cruz, que levou Paulo a deixar tudo que ele tinha, tudo que tinha construído até aquele momento, para viver uma nova vida. Mudou completamente a nossa visão. Já não olhamos mais com os nossos olhos carnais, mas olhamos agora com as coisas espirituais, com uma revelação espiritual que o Senhor nos dá. Ande por Ele, esteja nele. É Cristo em ti a esperança da glória, Cristo em nós. Só se Ele estiver em nós é que somos transformados, é que estamos modificados. Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele somos vazios, somos ocos, pobres, cegos e nus. Mas compre ouro refinado no fogo de Cristo, para que nós nos enriqueçamos. Colírio para ungir os nossos olhos, a fim de que vejamos as coisas espirituais e não sejamos cegos, que não sejamos tão limitados e vivermos somente nessas coisas naturais, mas que os nossos olhos possam olhar as coisas espirituais e vê-las como elas são verdadeiramente. Ainda que o Senhor, através de Paulo, diz que ainda nós não conseguimos enxergar com clareza, mas um dia enxergaremos com total clareza e total nitidez, e veremos realmente as coisas espirituais como elas são. Mas hoje nós vemos como se estivéssemos vendo por algum, que nós só vemos as silhuetas, vemos as sombras das coisas espirituais. Mas um dia veremos com total clareza, pois o Senhor tem esta promessa para cada um de nós. Hoje de manhã na escola bíblica teve uma pergunta que disse: como será o arrebatamento? Que corpo nós teremos? Nós teremos um corpo glorificado. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, e estaremos com esse corpo para viver a eternidade com o Senhor. E com esse corpo veremos as coisas espirituais como elas são verdadeiramente, e não como nós vimos anteriormente. Hoje nós vemos só o vislumbre das coisas espirituais, e quando nós vislumbramos essas coisas, nós nos apaixonamos por elas, ainda que nós não vejamos completamente, com clareza, mas aquele que vê de longe já se apaixona pelo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então busque a grandeza do Senhor. Não deixe que o mundo abafe a fé, o teu amor, a tua perseverança, a tua busca pelo Senhor. No versículo 18 diz assim: e tudo isto provém de Deus.
O que é que provém de Deus? A transformação, a mudança, a nova criatura que nos tornamos. As coisas velhas passadas para trás. Já não somos mais cidadãos da terra, mas somos agora cidadãos dos céus. A morte já não tem domínio sobre nós, porque a vida é que domina. E aqui ele diz que tudo isso provém de Deus, não vem de nós mesmos, não é pelo nosso bom comportamento, ou pelas nossas atitudes boas, não é por ser uma pessoa exemplar que as coisas são transformadas, mas é simplesmente por conhecer Jesus Cristo, por entender que Ele nos ama acima de todas as coisas. Assim, versículo 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isso aqui me chama a atenção desde quando eu me converti. Essa expressão, que Ele nos reconciliou consigo mesmo, me abre o coração e abre a minha vontade de conhecer mais isso. Desde o momento em que eu me converto, desde o momento que eu começo a ler a palavra de Deus, eu acho isso muito lindo e maravilhoso, que Deus reconciliou a mim e a você consigo mesmo. O que é isso? O que é reconciliar? É tirar aquela divisão, aquela separação, aquele mal-estar, aquela situação de inimizade entre Deus e você, entre Deus e a mim e a cada um de nós. Mas por que me chama a atenção? Porque Ele reconcilia-se conosco. Ele foi o ofendido. Ele fez o homem, fez a criação à sua imagem e semelhança. Ele nos fez como obra-prima. Ele se alegrou em fazer o homem e a mulher, em fazer a humanidade, e deu tudo para a humanidade. Toda a sua criação foi feita para o nosso deleite, para que nós pudéssemos ter uma vida maravilhosa aqui na terra. Mas o homem, ele se volta contra Deus, se distancia de Deus, se revolta de tal forma que ele não reconhece mais a Deus como Senhor absoluto. E ele, o homem, a humanidade, a cada um, todos nós fizemos isso. Não somente Adão, mas todos aqueles que vieram após ele se tornaram independentes de Deus, se rebelaram contra Deus, entristeceram de tal forma o coração de Deus, que o homem se tornou inimigo de Deus. Mas o interessante aqui é que Deus, vendo a incapacidade do homem de se redimir, de se arrepender completamente, e de voltar atrás e consertar tudo aquilo que ele havia destruído, o relacionamento com Deus, porque Deus não perdeu nada com isso, fomos nós que perdemos. Foi a humanidade que perdeu. O que a humanidade perdeu? Perdeu vida, perdeu a vida eterna, a vida com Deus.
Deus não precisava reconciliar-se com o homem. Mas Ele se reconciliou, Ele leva o homem a se reconciliar consigo mesmo, comigo, conosco, com Ele. Por amor. Por amor. Somente por amor. Por isso está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que cresce nele não morresse, mas tivesse a vida eterna. E é interessante que quando duas pessoas estão de mal, ou estão brigadas, estão rompidas as suas relações, é importante que venha alguém para reconciliar os dois. Não é isso que acontece? Alguém vai ali para ajudar os dois a se reconciliar, para falar: olha, perdoa, pede perdão. Mas aqui foi diferente. O próprio ofendido, o próprio rejeitado, aquele que foi mais machucado e ferido, vai até aquele que o feriu, vai aquele que o traiu, e reconcilia, leva o homem a se reconciliar com Deus. E é isso que está escrito aqui no versículo 18: que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante, Ele reconcilia o homem com Ele e dá a mim e a você o ministério da reconciliação. Você e eu, depois que nos reconciliamos com o Senhor, depois que nós somos transformados, como Paulo diz ali, nos transformando em nova criatura, nova criação de Deus, em filhos de Deus agora. Ele nos dá agora o ministério da reconciliação. Ele nos chamou agora para levarmos essa palavra a outras pessoas. Ele nos deu a graça de sermos embaixadores de Cristo, como está escrito aqui. Nos deu a oportunidade de sermos chamados embaixadores do reino de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós agora chegamos a outras pessoas que não foram alcançadas pelo ministério da reconciliação, e chegamos a eles pedindo: reconcilie-se, se renda a Deus, se torne amigo de Deus novamente, se renda ao amor dEle. Jesus Cristo está aqui, e esse ministério é para mim e para você, e para toda a igreja, e para todos os cristãos, para todos aqueles que creem, que receberam isso. Como Paulo foi transformado, ele não parou a vida inteira pregando o Evangelho, levando a palavra de reconciliação, dizendo: Cristo morreu por ti, por mim, para que vidas sejam transformadas, para que nós possamos voltar novamente à casa do Pai, onde deliberadamente tomamos a atitude de virarmos as costas. Que igreja, que nós todos possamos experimentar isso todos os dias, em todo o tempo, pregando a palavra, levando Jesus Cristo, levando vida às pessoas que ainda estão brigadas com Deus, que ainda estão inimigas de Deus,
fazendo aquilo que o mundo tem colocado na vida delas para fazerem, isso entristecendo a cada dia mais o coração de Deus. Não entristeça o coração do Senhor. Quero falar a você, igreja, nós estamos passando por uma prova muito grande. Nós nos distanciamos uns dos outros, e muitas vezes nos distanciamos da própria presença de Deus por causa dessa pandemia, nos isolando, e muitos têm se perdido, muitos têm se distanciado da presença de Deus. Por quê? Porque é prova. Nós nunca passamos por uma prova tão grande como essa, para ver se amamos realmente a Deus, se verdadeiramente mantemos a nossa vida diante do Senhor, não só através da palavra, da pregação aqui anunciada, mas também no dia a dia. Quem sabe o diabo, como fez com Jó, tenha falado: olha, tira eles da igreja, separa eles, deixa cada um nas suas casas, vamos ver se eles se mantêm firmes, vamos ver se eles realmente vivem uma vida cristã autêntica, que agrada ao Senhor. Vamos ver se realmente eles se viram transformados, ou era somente uma religião que os prendia, somente leis, ou eles realmente tiveram uma vida transformada. Um dia Jesus chega para Pedro e fala: olha, Satanás pediu para que peneirasse você, e eu permiti, mas eu orei por você, e eu sinto que a igreja está sendo peneirada. E eu louvo a Deus por você estar aqui de volta, porque você esteja aqui novamente, rompendo com barreiras, com medos, com temores, porque nós não temos que ter medo da morte, nós não temos que ter medo das coisas terrenas. Por quê? Porque já passamos da morte para a vida. A morte já não tem mais domínio sobre vós. Nós temos que temer, sim, o pecado que nos conduz longe de Deus. As pessoas estão morrendo de medo do vírus, mas não tem medo de estar longe de Deus. Não tem medo de entristecer ao coração de Deus. E muitos, infelizmente, têm se perdido, têm se distanciado, e tem tido dificuldade em voltar a congregar, a orar, a buscar, a jejuar diante de Deus, a ler a palavra, a ser cristão. E nós temos que estar aqui orando por cada uma dessas pessoas, como Jesus orou para Pedro, quando Satanás pediu para que ele fosse peneirado. Vamos orar uns para os outros. Se você tem sentido falta de alguém, ligue, mande mensagem, chame, convide-o, ore por ele, porque essa é a nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade, porque o Senhor nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. Não perca tempo, use aquilo que Deus tem colocado diante de ti, para que alcance outras vidas. Não perca tempo. Pessoas estão morrendo, se perecendo, pessoas estão se desviando a cada dia dos caminhos do Senhor, e nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar por cada uma dessas pessoas, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, Ele é justo e Ele não vai voltar atrás. Como eu pensava quando eu era ignorante com relação às coisas de Deus. Como muita gente ignorante ainda pensa que vai ser salvo porque é bom, ou porque faz boas coisas, ou porque ajuda os outros. Ninguém será salvo por essas coisas. Por quê? Não que Deus não ame essas coisas, Ele ama, Ele gosta disso. Mas nós vamos ser condenados pelos nossos pecados. Veja na justiça. Quando a pessoa é julgada, ela é julgada pelas coisas boas que ela faz? Ou ela é julgada pelo crime que ela cometeu? Ainda que as coisas boas que ela faça possa até minimizar alguma coisa, mas ele vai ser condenado pelas coisas ruins que ele fez. Assim também todos nós. Eu, apesar de ter tido uma vida boa, hoje eu vejo, e via também naquela época, mas hoje eu vejo com mais clareza quão pecador eu sou. Porque quando eu chego diante de Cristo, que é puro e santo, a luz de Deus brilha sobre a minha vida e eu vejo quão indigno eu sou. E eu preciso de um Salvador. E aí eu vejo que eu preciso de alguém que pague os meus pecados. E esse é Cristo. Esse que paga os meus pecados é o próprio Jesus Cristo, que sem pecado algum, como diz aqui, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado aqui? Tem alguém que nunca conheceu o pecado? Que nunca pecou aqui? Todos conheceram, todos. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Aquele que diz que não é pecador já peca, já está pecando, porque está mentindo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele reveste, ele pega o pecado de todos nós e paga o preço de morte, morte de cruz. Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço da minha condenação, da sua, da nossa, de todos aqueles que creem nele, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Você sabe qual é a justiça de Deus para o pecador? Condenação eterna, morte eterna, é isso? E por que Jesus foi feito justiça? Porque Ele morreu a nossa morte e cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus é morte. A justiça de Deus é aquele que pecar, morre. Mas Jesus não morreu, não pecou, mas morreu por mim e por você. Quando nós, daqui a pouco, tomarmos o pão e o cálice do Senhor, não faça isso sem compreender verdadeiramente o que é aquilo, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é Ele cumprindo a justiça de Deus. Ele se colocou na minha frente e na tua frente, contra o dedo de Deus que dizia: morte, condenado, pecador, se faça justiça. Ele, o próprio Deus, determinou a morte e a justiça seja feita. Mas Ele mesmo se colocou em Cristo Jesus à nossa frente e morreu
em nosso lugar. Eu não quero que você compreenda isso como uma história que alguém está contando para você, mas eu quero que você abra os seus olhos e veja isso como uma realidade e seja transformado. Eu queria pedir aos irmãos diáconos que sirvam a ceia para todos aqueles que estão aqui, e para você que está em casa e que não pode estar na igreja, pegue nas tuas mãos o cálice e o pão, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos orar, e quando você estiver orando também junto conosco, reconheça em realidade o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Pegue, não coma, não beba, até que você receba a orientação para fazer isso. Enquanto eles estão distribuindo, se você já pegou, feche seus olhos, e nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Peça ao Senhor que revele a você a realidade da ceia, da morte, da aliança, da salvação, da reconciliação, da justiça de Deus. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, Ele vem, Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, olho protegido, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, oh, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Fique em pé. Fique em pé no seu lugar. Levante ao alto o pão, o
e o cálice. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, consagramos a Ti, ó Pai querido, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Jesus que foi entregue pelos nossos pecados. Jesus que nos amou acima de todas as coisas, mais que tudo, e se entregou ao sacrifício por nós, para que a justiça de Deus fosse feita em nossas vidas. Por isso Jesus se transformou em justiça de Deus, para reconciliar o homem com Deus. Sendo assim, Deus reconcilia a humanidade consigo mesmo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Que compreendamos todas essas coisas em espírito e em verdade. Toma, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite, ou que está em sua casa, nesse instante, assistindo, para que possa estar se rendendo ao nome de Jesus Cristo e recebendo a salvação que vem através do sangue de Cristo, sendo perdoados os seus pecados e se transformando em uma nova vida, em filhos de Deus. Pois as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Comei dele todos vós. Semelhantemente, depois de cearem, Ele toma o cálice, dá graças a Deus e diz: este é o cálice da nova aliança que faço com vocês, aliança que faço através do meu sangue. Bebei dele todos vós.
Vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que depois que eles cearam, eles foram para o monte das oliveiras, louvando e glorificando o nome do Senhor. A humildade, adore ao Senhor. Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer meu amado, é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nós vamos estar orando agora pelo projeto de vida 2020. Amém? Quantos participaram do projeto de vida 2020? Levanta a sua mão. A maioria. Amém? Se você não participou do 2020, com certeza vai participar do 2021, que tem sido uma bênção muito grande. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada projeto de vida consagrado no altar do Senhor, por cada pessoa, por cada família, por cada vida, Senhor Deus, que colocou os seus objetivos diante de Ti, Pai, para que o Senhor o colocasse agora, ó Pai querido, nos objetivos do Senhor também, que nós possamos ver, Senhor Deus, cada projeto, cada item de cada projeto sendo executada, sendo realizada, ó Pai, em 2020, que a unção do Teu Espírito seja sobre cada um dos Teus servos, cada uma das Suas servas, que possamos ver claramente a Tua mão estendida para abençoar famílias, abençoar indivíduos, abençoar cidades, abençoar a nossa pátria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós liberamos todas as bênçãos celestiais sobre cada projeto de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos fazer a declaração profética de 2020. Está preparado aí? Amém. Diz assim: declaro sobre o nome santo de Jesus Cristo, que 2020 será o ano da superação em minha vida. Consagro a Deus
todos os dias desse ano. todos os dias desse ano. E recebo todas as bênçãos Recebo todas as bênçãos espirituais e materiais espirituais e materiais liberadas por Ele liberadas por Ele em meu favor. em meu favor. A sua palavra A sua palavra me guia nos momentos de dificuldades, mas é também minha fonte de alegria e obediência. Dou honra e glória somente a Deus da minha salvação, para quem prometo fidelidade todos os dias da minha vida. Saúde, paz, alegria e harmonia são presentes de Deus para mim e minha família. E que tudo seja sempre para a honra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos falar bem alto agora o versículo desse ano. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, porém nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Piraju é do Senhor Jesus. Mais forte, Piraju é do Senhor Jesus. Piraju é do Senhor Jesus. Aplaudam bem forte a Jesus Cristo. Aleluia.